Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto presente no livro Terrores Latinos, da Luva Editora. É um livro de conto com vários autores. Antes de começar, no entanto, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo, áudio para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e você me ajudaria bastante. Lembrando que eu vou deixar os links para você encontrar essa obra na descrição do vídeo. Valorize aí os autores e as editoras independentes. Bem, vamos lá? Vem ler comigo. O Jardim das Cabeças Decepadas, por Thaís Messora. Se eu fosse você, não entrava nessa mata à noite. A voz de Lourdes, a senhorinha de costas encurvadas, voltou à mente de Letícia quando a lanterna piscou. Lembrava-se claramente dela, parada à soleira da porta do casebre na entrada da floresta. A expressão preocupada de quem pronunciara algo. Maldição, murmurou, enquanto verificava as pilhas. Não era para aquilo estar acontecendo. Uma lanterna, especialmente desenvolvida para a selva, deveria ser a prova de choque. Não era possível que justo a dela teria vindo com defeito de fabricação. A capitã Alteza, patente que Letícia havia galgado no corpo de bombeiros com muito sacrifício após 15 anos de serviço, bateu com a lanterna contra a mão repetidas vezes. A luz tremeluziu antes de voltar a funcionar. Letícia suspirou. Ao menos uma coisa tinha dado certo. Se alguém lhe perguntasse, ela diria sem pestanejar que aquela noite, mas parecia um pesadelo. Para começar, os moradores do entorno da floresta tentaram dissuadir a equipe de busca com suas histórias e lendas de perigos sobrenaturais. Em seguida, o radiocomunicador foi tomado pela estática tão logo haviam entrado na mata. Por fim, vieram os ruídos indistintos, os gritos, os clarões e o tremor de terra. Com a confusão, todos se dispersaram e ela se perdeu dos demais da equipe de busca. E se a velha, que mais parecia bruxa, estivesse falando sério e aquela terra fosse assombrada? Pensou. Letícia riu de si mesma. A explicação mais provável era um pequeno terremoto ou que o vulcão pudesse emitir algum tipo de sinal eletromagnético que interferisse nos aparelhos. Ainda estava intrigada com o que houve assim que perdeu-se da equipe. Mas isso não era motivo para se deixar levar por crendices. Para de arrumar desculpa pela sua incompetência e trata de voltar ao trabalho. O coronel diria isso se pudesse vê-la naquele momento. Ele era mais do que o superior hierárquico de Letícia. Era seu protetor, a pessoa que cuidara dela desde a adolescência quando seus pais desapareceram. Letícia bufou e voltou a caminhar percorrendo a área ao seu redor com a lanterna. "Fernando!" gritou pelo homem a quem fora procurar. Nenhuma resposta. Apenas o ruído dos insetos presos em alguma árvore e o som de suas botas esmagando os galhos secos lhe faziam companhia. Tentou o rádio mais uma vez sem sucesso. Terremoto, fenômeno eletromagnético, maldição ou mais puro azar. A causa de suas desventuras pouco importava. Voltou a gritar o nome do empresário que havia desaparecido na região após uma visita à área onde ele pretendia implantar seu novo empreendimento, um parque temático baseado na cultura asteca. Babaca. Os astecas viviam bem longe daqui, pensou. Diversos grupos se posicionaram contra a criação do parque, alegando que implicaria na destruição das ruínas de León Vieja, a antiga capital colonial. Também pipocaram denúncias de condições de trabalho subhumanas nas empresas de Fernando, e o Ministério Público havia se comprometido a investigar. Mas Letícia sabia que,
Em se tratando de mega empresários como ele, as instituições sempre eram brandas na apuração dos fatos. A capitã Letícia, no entanto, nada tinha a ver com as queixas, tampouco entendia sobre a tal apropriação cultural da qual o empresário era acusado. Ela só queria cumprir seu dever e voltar para casa. Por que aquelas pessoas se importavam tanto, afinal? Ninguém morava na região em que seria o parque, e a antiga cidade colonial já havia sido destruída por um terremoto há séculos. Letícia consultou a bússola. Se a agulha que apontara para o norte não estivesse também com mau funcionamento, ela estava na direção certa. Enquanto seguiu, entrando na mata, relembrou a lenda que os moradores da região contaram na tentativa de impedi-la de entrar. Nas noites de quaresma, o padre sem cabeça vaga por aqui, dona moça, disse o moleque cujo rosto denunciava não ter mais do que 13 anos. Apesar das mãos calejadas, como as de um homem feito, os músculos dos braços desenvolvidos no trabalho com a terra. Então vocês querem que esperemos até a Páscoa para poder procurar por Fernando? Ela rebateu. Até lá ele estará morto há tempos. Não faz diferença. O moleque insolente respondeu. Ele é um homem ímpio. O padre não deixa de cobrar a penitência de gente assim. Não nessa época do ano. Letícia cerrou os punhos. Estava farta de ouvir a ladainha de quem se agarrava a histórias bobas. Além do mais, a mesma lenda era contada em diversas partes da América Latina, com pequenas alterações. Um padre defensor dos povos nativos que teria sido morto pelos colonizadores e voltava para se vingar. O que provava que a história não passava de uma forma de as populações colonizadas buscarem por um alento. Mas a capitã não tinha tempo a perder com autopiedade. Ao menos esperem pelo amanhecer, intercedeu a senhora de costas curvadas. A mata ainda é habitada pelos espíritos dos que pereceram aqui, almas que nem sabem que não estão mais entre nós. Letícia bufou de novo. Sim, havia muitos relatos de desaparecimentos na região, mas ela não era como os demais. Estava com uma equipe e, além do mais, era treinada para situações de risco. Escutem bem, nós vamos entrar. Saiam da nossa frente ou teremos que envolver as autoridades. Letícia encerrou a discussão. Ela fez sinal para que a equipe a seguisse. O futuro de sua carreira e a sua reputação estavam em jogo. O coronel tinha pedido que ela cuidasse do caso pessoalmente. O desaparecimento de um homem importante como Fernando era um caso prioritário. Além do mais, sua gratidão pelo resgate poderia se converter em benesses para o batalhão e para a própria Letícia. Se queremos pertencer ao grupo, temos de fazer por onde ser um deles. Ela repetiu em pensamento a frase de seu superior hierárquico. Ao som, na mata, a trouxe de volta ao presente. Não era o ruído de um bicho, mas um choro baixinho e distante. Seu coração acelerou. Era o primeiro indício de que seu objetivo estava próximo. Fernando! Ela gritou mais uma vez e aguardou. Se ela podia ouvir o lamento do empresário, sua voz certamente chegaria até ele. Não houve resposta. Pior, o som de choro desapareceu, como se a pessoa que chorava tivesse notado a presença de Letícia e quisesse se esconder. Intrigada, ela seguiu na direção de onde achava que a pessoa estaria, a adrenalina correndo em suas veias. Eu realmente ouvi um choro, não ouvi? Pensou. Tudo naquela noite estava tão estranho que ela não se surpreenderia se sua imaginação estivesse lhe pregando peças. Alguns metros adiante, ela se deparou com uma clareira. Forçando a visão, conseguiu distinguir a forma de uma pessoa perfeitamente encaixada nas raízes expostas de uma enorme árvore. Não era Fernando, mas uma moça bonita, com grandes olhos castanhos e um corte no lábio superior, os cabelos escuros emaranhados. As lágrimas deixavam um rastro em seu rosto sujo de terra. Ao perceber a presença da capitã, sua boca se abriu em um grito mudo. Ela recuou, chutando a terra com os pés descalços.
O tronco da árvore, no entanto, a impediu de se afastar. A moça então ergueu os braços na frente do rosto, como uma forma de tentar se proteger. Letícia baixou a lanterna para não cegá-la com a luz. Calma, não vou te machucar, disse Letícia se aproximando. A moça disse algo em idioma desconhecido para Letícia e se levantou. Tinha marcas de corda nos pulsos e uma mancha escura maculava seu vestido claro entre as pernas. A capitã apertou os olhos imaginando as violências que a coitada teria acabado de sofrer. Letícia tirou o cantil da mochila e estendeu em sua direção. A moça se encolheu em resposta, estava claramente aterrorizada. Para ganhar sua confiança, Letícia bebeu um pouco da água. Em seguida, derramou um bocado na mão curvada em concha para mostrar o líquido. Finalmente convencida, a moça aceitou a oferta. Virou um cantil na boca. Com goles rápidos, sorveu a água até se engasgar. A moça ainda tossia e arfava em busca de ar quando um ruído do outro lado da clareira colocou as duas em alerta. A sensação era de que alguém se movia entre a vegetação. Letícia passou o facho da lanterna ao redor em busca da origem do som. Estremeceu quando um vulto surgiu entre as árvores do outro lado da clareira. Durou apenas um segundo, sumindo rápido o suficiente para que ela questionasse se realmente havia visto algo. Precisamos sair daqui, a capitã disse, entrelaçando seus dedos aos da moça, mesmo sabendo que ela não a entenderia. Não deixaria a pobre moça jogar da própria sorte. Ela iluminou mais uma vez as árvores ao redor. Nada, mas a inquietante sensação de que não estava sozinha, de que não estava segura, era impossível de afastar. A moça puxou o braço de Letícia e apontou para o outro lado da clareira. O olhar de Letícia seguiu a direção indicada. Então ela viu. Os arbustos se moviam, revelando a figura. O padre. Era ele. Ou o que restara do religioso. O corpo, coberto com as tradicionais vestes católicas, terminava no pescoço dilacerado que sangrava, tingindo o colarinho clerical. Em uma de suas mãos, trazia a cabeça que lhe faltava, com o rosto paralisado em uma expressão do mais puro horror. Na outra, um enorme facão. Ele deu um passo à frente. O coração de Letícia disparou. A lenda era real. Ela não parou para pensar. Ainda de mãos dadas com a moça, começou a correr sem direção, preocupada apenas em se afastar da aparição sobrenatural. A mata parecia engolir as duas. Quanto mais a capitã corria, mais sentia que poderia estar voltando ao ponto de partida. Seu sangue gelava com a possibilidade de, a qualquer momento, se ver de volta à clareira, cara a cara com o padre, que ela antes duvidava existir. A terra sob seus pés tremeu por um instante, fazendo-a perder o equilíbrio. Um novo clarão a cegou. Ela tateou o ar, tentando se localizar. Suas mãos tremiam. Era a mesma sensação de desorientação que tivera mais cedo quando se perdeu do restante da equipe. Letícia piscou os olhos, repetidas vezes. Ela passou o facho da lanterna ao seu redor, em sinal da moça. Apenas as aves a cercaram. O que estava acontecendo? Letícia girou, sem saber o que fazer. Deu um passo para trás e tropeçou no que parecia ser uma enorme pedra, caindo como uma árvore morta. Seu rosto doeu com a pancada. As mãos se arranharam na queda. Ela abafou um grito. No chão, a poucos centímetros de seu rosto, havia um homem. Não era um homem completo. Era apenas a cabeça solta, sem nenhum corpo. Os olhos opacos pela morte a encaravam com indiferença. Letícia se ergueu, ficou de joelhos, estremeceu ao olhar ao redor. Não era apenas uma cabeça. Estava cercada delas, espalhadas pela terra, formavam o mais macabro dos jardins. Estavam por toda parte, em vários estágios de decomposição. Próximo de Letícia, um rosto ainda tinha os pontos pretos da barba por fazer. Poderia pertencer a alguém vivo na noite anterior. Em outros lugares, havia crânios completamente desprovidos de carne,
parcialmente tomados por musgo e pelas eras da vegetação rasteira. Os objetos que simbolizavam o poder que tinham em vida acompanhavam esses homens e suas mortes. Espadas, escudos, distintivos, mantos cravejados de pedras preciosas, celulares, chaves de carro. Mal conseguindo coordenar os movimentos, Letícia ficou de pé. Precisava se afastar, sair daquela exposição de morte e maldade. Pela autoridade concedida a mim por Vossa Majestade, eu reivindico essas terras, uma das cabeças disse. A garganta da Letícia se fechou. Estavam mortos, todos mortos, não deviam estar falando. Quem não cooperar sentirá o peso da minha espada. Mesmo decepadas, as cabeças repetiam o que os homens e mulheres que se achavam no direito de tomar tudo para si tinham dito uma vez. Uma moça bonita como você não deveria andar em um lugar ermo como esse, sozinha no meio da noite. Outro disse, com malícia na voz. Vai que encontra um cara mal intencionado. Um arrepio percorreu a espinha de Letícia. As palavras a transportaram no tempo aos homens que a abordavam no caminho de volta da faculdade, nas vezes em que ela perdia a hora bebendo com as amigas e tinha de cruzar as ruas desertas da cidade tarde da noite. O padre surgiu entre as árvores. Vinha devagar, mas continuava se aproximando. Encarando o padre, cercada pelas cabeças dos que se denominavam os conquistadores daquelas terras, Letícia sentiu as pernas amolecerem. Estava fadado ao mesmo destino deles? Se tornaria mais um adereço naquele jardim nefasto? Esses nojentos não passam de sanguessugas preguiçosos. Uma boa surra os faria trabalhar melhor. As bocas das vítimas do padre se moviam de forma grotesca, com a falta de alguns tecidos já consumidos pelo tempo. Suas palavras soavam abafadas pela vegetação que os cobria em partes. Deviam nos agradecer, viemos civilizar esse povo, estamos fazendo um bem para esse lugar esquecido por Deus. Outra cabeça falou com pesar. Enquanto ela corria do padre, as diversas vozes a seguiam. Farei bom uso dessa aqui. Não dá para desperdiçar uma belezinha dessas no trabalho da terra. Letícia se encolheu ao ouvir, lembrando imediatamente da moça que encontrara na clareira. Em meio aos berros e lamentos das cabeças, Letícia demorou para perceber os gritos carregados de sotaque. Socorro! Era Fernando. Não havia dúvidas. Letícia congelou, interrompendo sua fuga. Tinha finalmente encontrado o homem que devia resgatar. Ela correu na direção dos pedidos de socorro, dando o seu melhor para desviar das cabeças que seguiam proferindo seus discursos de ódio. Ela encontrou Fernando com a perna presa entre duas pedras. Graças a Deus, ele disse ao perceber sua aproximação. Vamos logo com isso, não temos tempo a perder, ele ordenou, desesperado. Letícia soltou uma risada triste. Ali estava ela, mesmo depois de tudo que passara naquela noite. Mesmo sabendo que aquele homem era tão ruim, ou pior, do que todos os que agora eram cabeças falantes, ela tentava salvá-lo. Idiota, um homem desses nunca vai te tratar como igual, pensou ela. Enquanto fazia seu trabalho, a urgência exalava em sua respiração entrecortada. Ela não teria outra opção além de ajudar o empresário. O que diria o coronel? Que desistira de seu dever porque encontros sobrenaturais a fizeram mudar de ideia? Não, ela não podia desapontá-lo. Era a única família que lhe restara. Uma ave noturna sobrevoou os dois, sua sombra encobrindo a luz da lua por um segundo. Mau presságio, ou talvez um sinal de que ela estava fazendo tudo errado. Ande logo, sua incompetente! Ele arfava entre as palavras. Estou fazendo o meu melhor, senhor, Letícia respondeu, lutando contra a vontade de se levantar e largá-lo à própria sorte. Ela contraiu o maxilar, embora a sensação de que devia desistir daquele que se comprometera a resgatar crescesse a cada instante. Não cabia a ela o papel de juíza.
pois o seu melhor está longe de ser suficiente. Ela não respondeu, assim como não retrucava quando o coronel questionava suas habilidades ou quando dizia que se ela queria ser parte da família, precisava fazer por onde. Seria sempre grata ao homem que a acolhera quando ela não tinha ninguém mais no mundo. O mínimo que devia ao coronel era respeito. Eu só quero sair daqui, ele justificou. Estou vendo e ouvindo coisas impossíveis nessa mata. Só pode ser uma vingança dos nojentos dos moradores locais. Fez uma pausa e abanou a cabeça. Mas isso vai ter troco. O que é dele está guardado. Amanhã mesmo mando derrubar todas as casas. Letícia paralisou e o observou. De sua perspectiva, estando agachada em frente a ele, Fernando parecia enorme, assim como certamente os donos das cabeças esquecidas na floresta um dia foram. Ela se levantou e o encarou. Onde estava a superioridade dele agora? Sem os títulos de propriedade, as contas bancárias e os carros luxuosos, o que fazia dele melhor que os outros? Um ruído atirou de seu devaneio. Era o padre. Ele continuava se aproximando. Arrastava o facão no chão, deixando um rastro por onde passava. Andava devagar, como quem tem certeza de que sua missão será cumprida. Fernando se debatia, desesperado com a aparição. Letícia suspirou, observando o religioso vingador. Não cabia a ela decidir quem devia ou não morrer, mas ela não ficaria para ajudar. Nem pense nisso, sua imunda! Fernando gritou ao perceber a hesitação dela. Eu acabo com você. Me tire daqui. É o seu dever. Letícia deu um passo para trás. Virou as costas. Sabia que isso a afastaria do coronel, que ele talvez cortasse relações com ela, mas estava disposta a pagar o preço. Não queria ser um deles. Ela fugiu por entre as árvores, para bem longe das cabeças, de Fernando, do padre e de tudo que se esforçou por tantos anos para ser. Seguiu correndo pelo que pareceram horas, ignorando o instinto de olhar por sobre o ombro para confirmar se o padre a perseguia. Ela viu a luz amarelada dos casebres à margem da floresta surgir entre a vegetação e uma onda de alívio a percorreu. As árvores escasseavam, cada vez mais espaçadas umas das outras, quando ela finalmente olhou para trás. Ao longe ela avistou um padre que a observava sem fazer qualquer menção de que pretendia segui-la. Ele acenou para ela. Não carregava mais o facão. Seu pescoço estava intacto e a cabeça no lugar, sem qualquer vestígio de sangue. Fim. Bom, há uma explicação dessa lenda e eu vou ler, que está presente no próprio livro, e eu vou ler para vocês. Essa lenda se chama El Cura Sin Cabeza, da Nicarágua. Gente, eu não falo espanhol, então, perdão, mas vamos lá. Primeiro a friagem, depois o seu vingador. Padre sem cabeça. O processo de colonização das Américas deixou profundas cicatrizes. A tradição popular conta que em 26 de fevereiro de 1550, uma quarta-feira de cinzas, o frei dominicano Antônio Valdivieso foi assassinado por uma turba a golpes de machete, sendo decapitado por defender os interesses dos povos indígenas na Nicarágua frente à coroa espanhola. Os relatos seguem dizendo que o padre sem cabeça aparece para solucionar casos de extrema injustiça contra povos oprimidos, sobretudo os indígenas da Nicarágua. Quando aparece, carrega consigo a sua cabeça. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, comprem o livro da Luva Editora. Obrigada e tchau, tchau!